Hoje quero mostrar minha experiência real usando o Linux. Muito tempo usando o Windows como minha principal sistema operacional, mas dessa vez é algo que mudou extremamente minha forma de pensar sobre o sistema operacional novo? Bem, você vai saber agora. E principalmente usando os tão temidos comandos no terminal Linux. Tive vários problemas como travamento, problemas com vírus, problemas com aplicativos com inicialização muito lenta, que é algo que eu não gosto, é coisas lentas. Você iniciar um programa ou iniciar o PC e você demorar 2, 3 horas para executar. E atualizações forçadas. Que é algo que eu não gostava de jeito nenhum. Eu sempre pedia para eu atualizar atualizações que eu não queria, e eu, como usuário antigo de Windows, eu precisava atualizar de qualquer jeito. Eu não podia só cancelar ali, senão o sistema ia quebrar, enfim. Contada a parte de segurança, o Windows foi um alvo muito e sempre será um alvo muito grande para vírus, com uma experiência própria que eu já tive. Teve uma vez que eu cliquei num site, um anúncio, e desse site anúncio, simplesmente ele começou a fazer download de coisas que eu não queria. E eu tentei cancelar, só que o download foi pequeno, foi coisa rápida, então eu nem me liguei muito. E eu fechei o programa, fechei o Google, enfim. Aí demorou um tempinho, demorou uma semana para eu ver realmente que tinha alguma coisa, e quando eu vi, tem simplesmente um dock executável dentro do meu Windows. Eu até falei para um amigo meu, resolve isso aqui pra mim. Eu não sei resolver isso não, ele tentou resolver, só que ele não conseguiu resolver. E no final das contas era um Docker que conseguia ter acesso a todos os meus programas. Eu não podia, nem o Windows Defender conseguia, pelo próprio nome, defender as coisas. E aí, nesse processo, eu tive um problema muito grande. Porque eu queria ter um sistema mais limpo e, poxa, tem um Docker Linux lá, sem eu pedir, sem fazer nada. Então, algo muito ruim, realmente. Quando eu vi, já tem a coisa rodando em segundo plano. Eu parei assim, fiquei... Pô, cara, isso daqui não é normal, tá acontecendo não. E aí... Não é normal, tá acontecendo não. Quando eu pensei em migrar pro Linux, minhas expectativas eram bem baixas. É tanto que eu achei que era difícil, que tudo teria que ser feito por código de comando, que eu sei que é a parte dos memes por aí pela internet, que quem usa Linux é o cara mais nerd de todos, que só executa os aplicativos em segundo plano, mexe em pastas no terminal, né, no terminal do Linux, que é quebrar o sistema toda hora e que não daria para usar no dia a dia. Mas mesmo assim eu resolvi testar. E aí entra o ponto principal desse vídeo, os tão aclamados, tão temidos comandos Linux, o famoso terminal. No começo assusta, eu não vou mentir. Você vê aquela tela preta e pensa, meu Deus, eu vou apagar tudo do sistema. Mas com o tempo você percebe que os comandos não são um problema, são uma vantagem absurda. Tem acesso ao sistema totalmente, se você quiser. E o melhor, o sistema te explica o que está acontecendo. O sistema tem muita segurança. O Linux, você não precisa usar nenhum antivírus para usar ele, você não precisa se preocupar em entrar em um site desconhecido e instalar arquivos, porque o sistema em si, o código do sistema, ele já propriamente não deixa você executar tudo como administrador, que nem no Windows, né? Que quando você baixa um aplicativo e tenta executar e não for da Microsoft Store ou alguma coisa conhecida, ele já pergunta, você quer executar isso aqui como administrador? No Linux não, no máximo vai pedir uma senha, mas o acesso total como administrador já é algo bem mais a fundo no sistema operacional. Então não é algo tão simples de você acessar assim. E se, por exemplo, no caso, quando eu instalei o Docker, ele simplesmente instalou um Docker ali sem eu pedir, ele podia ter acesso a todos os meus arquivos, tudo que eu tinha. Só que aí, por eu ter o Linux, agora, se a mesma pessoa
tentasse acessar, tentasse fazer essa mesma coisa, ela não conseguiria, porque o Linux ele tem justamente essa proteção. No caso, não é uma proteção, seria o usuário não ter acesso a algo mais avançado no sistema, que é até algo bom, né? Para você, de repente, ir no site que tem vírus ou tem alguma coisa que pode destruir o sistema todo no seu PC. A inicialização é muito mais rápida, extremamente mais rápida que o propriamente Windows. Eu sei que quando eu estava no Linux, executando um aplicativo chamado Blender, que era de modelagem, eu estava dando uma olhadinha, vendo como é que era e tal, ele executava com uma velocidade até que ok no Windows, na hora de você iniciar ele normal, padrão, mas no Linux, eu literalmente botei aqui no meu telefone, eu coloquei o cronômetro e eu executei o aplicativo, entrou em menos de 2 segundos o Blender. E principalmente a customização do Linux é assim, ó. Você consegue fazer tudo no sistema. Você consegue fazer tudo. Não tem isso de você, poxa, quero mudar só uma coisinha, aí você só tem essas AIs. Linux, não, você consegue fazer tudo do jeito que você quer. Quiser deixar preto, você deixa tudo preto, branco, consegue. Você não consegue mexer no sistema todinho, meu amigo. O sistema tá aí pra você, jogar daí você resolve. Mas você tem acesso a tudo, irmão. Se você quiser ter um meio mais rápido, justamente por você ter o terminal, se você queira até em outra parte, que é a parte de velocidade de quem trabalha, é você ter acesso, por exemplo, a um link URL. Eu vou dar um exemplo rápido. Em vez de você entrar num aplicativo, quer dizer, entrar no site, entrar no Google, digita a URL do site, entra no site para instalar, por exemplo, o Google, aí você tem uma demora mais. Se você for esperto no Linux, você não precisa fazer isso não. É só você, por exemplo, no meu caso, conheço pouco de Linux ainda, mas quando você inicia o sistema, quando você quer fazer essa mesma coisa, você pode simplesmente entrar no terminal e no Google, comando para instalar o Google, comando para instalar aplicativo ou programa X, ou até mesmo jogos também, é possível. Você copia e cola ali, que é uma coisa que eu não recomendo, porque você não aprende, é melhor você aprender o sistema, é melhor você aprender os comandos, em vez de só você copiar e colar, porque tem muita coisa que você não sabe o que está fazendo, nem foi o meu caso, né? Mas você consegue instalar realmente o sistema ali e é rápido. É você copia e cola, dá um enter, pronto, o sistema já está instalado, é só você pesquisar o aplicativo, né, o programa dentro do sistema aqui, que é como se fosse um Windows interface normal, e pimba, você consegue ter tudo e assim, rápido, é só você ter expertise então. Bem, você tem controle total do sistema. Aqui vem um ponto que eu gosto muito, que é justamente você acessar tudo. Então você não fica dependente de update de, por exemplo, atualização, de segurança. Essas coisas não vêm no caso, porque o sistema você acessa tudo são flores. O Linux tem muitos pontos que você deixa muitos programas que não tem a versão oficial, ou você quiser baixar um aplicativo simples de edição e não conseguir editar o vídeo. Por exemplo, esse vídeo agora que vocês estão vendo aqui agora, eu editei tudo pelo esse celular aqui que vocês estão vendo. Eu vou editar tudo por aqui, porque pelo sistema assim em si eu não consigo fazer isso, porque não tem o Premiere, ou o DaVinci até vai, mas eu prefiro fazer pelo celular, até mesmo pelo CapCut, enfim. Alguns jogos dão mais trabalho, justamente por ser um sistema que você não depende de uma empresa gananciosa para você ter suporte do seu sistema, você fica muito dependente de a atualização ali aí é outra. Sim, você fica, mas se você não instalar isso, você não consegue rodar alguns jogos, como por exemplo, uma vez eu fui instalar o Resident Evil, o 4, sem ser o clássico. Ele pediu um sistema, um requerimento ali, que o meu próprio sistema em si não tem, que é a compatibilidade da Steam com o jogo para poder rodar. O kernel, alguma coisa assim, algo mais técnico, algo mais chato. Mas se vocês quiserem, eu trago até outro vídeo depois para explicar um pouco mais sobre isso. E aí nesse processo,
você precisa ter um suporte a mais ali. A minha sorte foi que o meu sistema era o sistema Ubuntu, acho que vai estar aqui ou aqui o ícone dele, e esse sistema em si, ele já tem algumas mais compatibilidades, tem mais versões para ele, tem mais suporte, então você não fica tão na mão de você digitar tudo na mão ali para baixar drivers. Mas mesmo assim, é algo que para quem não tem contato com o computador não é muito bom. Já ir de cara no Linux já pensar em fazer o que quiser, só que não é bem assim não. Enfim, você precisa estudar um pouco, né? Ao menos estudar alguns comandos, algumas coisas assim, pode ser algo mais superficial, algo mais básico, para você entender melhor. Se você quiser, você pode avançar mais no estudo do Linux, que é o que eu recomendo, porque você vai ter mais conhecimento, vai ficar tão na mão de pesquisar no Google, no ChatGPT, o Windows e Linux, no geral, na comparação, é o que o Windows é mais pronto para leigos, né? Para pessoas que têm pouco conhecimento na área de sistemas operacionais ou tecnologia, enfim, seja o que você quiser chamar, mas são pessoas que têm o primeiro contato com o sistema, querem saber o básico para trabalhar, por exemplo, Word, Excel, ali tá ok. Já para quem quer usar o Linux é mais por isso para quem quer ter controle, quem quer realmente se aprofundar no que é um sistema em si, se entender realmente o que pode ser feito. Eu comecei com expectativas muito baixas, muito ruins com Windows. Mas depois que eu migrei para o Linux, eu ganhei segurança, performance, velocidade, criatividade, liberdade, tudo em um só. Hoje eu não vejo o Linux só como se operacional que você usa ali, não, é mais algo para você estudar, algo para você realmente quer. Se você está pensando em migrar para o Linux, comece assim mesmo. O Linux está na versão boa para você aprender e tem muito vídeo no tutorial no YouTube, apesar de que você vai ter que muitas das vezes procurar tutorial em inglês, porque alguns tutoriais em específico não tem no YouTube BR, então você tem que procurar em inglês ali e tal, sempre vai ter tutorial indiano, japonês, enfim, vai ter tudo que você quiser procurar lá, então não tenha medo, só é que vai. Enfim, se você curtiu o vídeo, deixa o like e conta. Deixa o like, conta se você usa Linux ou Windows pra gente bater um papo e realmente entender seus pontos, porque os meus são esses, então se você tiver alguma coisa para acrescentar. E no próximo vídeo eu posso mostrar um pouco mais sobre os comandos básicos para iniciantes. Então, guys, valeu!